Gary Coleman foi um ator, escritor e uma grande personalidade da televisão americana. Ele participou de diversas séries e ficou muito famoso por seu papel de Arnold Jackson na série Arnold. Mas vamos lembrar um pouco sobre sua história. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda a trazermos mais vídeos para o canal. Nascido em 8 de fevereiro de 1968, em Zion, Illinois, nos Estados Unidos, Gary Coleman foi um dos atores infantis mais bem pagos do final dos anos 70 e 80. Gary foi abandonado pela mãe no hospital logo que nasceu, e acabou sendo adotado por Bubble Lou G. Coleman e Edmund Seal, que trabalhavam juntos no hospital de Chicago. Considerado um dos atores infantis mais influentes na indústria da atuação, Gary teve problemas de saúde desde o começo de sua vida, pois quando ele ainda tinha poucos meses, foi diagnosticado com nefrite, uma doença renal congênita. Por conta disso, Gary fez transplante renal aos 5 anos. Ele teve de tomar alguns remédios corticosteroides para evitar a rejeição do órgão, e também teve de tomar prednisona, que acabavam deixando suas bochechas inchadas, um dos efeitos colaterais mais comuns nesse tipo de medicamento. Quando estava com 8 anos, ele começou a fazer comerciais locais. Logo aos 9 anos, ele foi descoberto por um caça-talentos da agência de Norman Lear. Ele estava procurando um menino para atuar em um remake do clássico Batutinhas, de 1930. Mas apesar de terem feito o piloto, o projeto acabou não dando certo. Porém, sua pequena estatura e sua carisma acabou encantando Norman, que rapidamente quis levá-lo para Hollywood, para estrelar uma nova série, e então ganhou o papel de Arnold Jackson, na série Arnold. Gary teve que fazer um menino mais novo de 8 anos. Ele iria ser adotado por um empresário rico, e junto com seu irmão mais velho Willis, eles iriam começar uma nova vida. A série foi um grande sucesso, e em pouco tempo, ele se tornou o grande astro do programa. Ele virou um dos atores mirins mais bem pagos da indústria do entretenimento, e acabou participando de diversas séries, também interpretando Arnold Jackson, e ainda fez uma participação em um dos últimos trabalhos feitos da veterana comediante Lucille Ball. Gary também fez filmes para o cinema e para a televisão, chegando a ter mais de 7 projetos gravados. Porém, todos os longas acabaram não tendo grande retorno, e muitos nem são tão conhecidos. Mas entre tantos, ele acabou fazendo o filme para a TV chamado O Garoto do Ralo Quebrado, em 1982, onde mais tarde se transformou na série de desenhos animados O Show de Gary Coleman. Após seu enorme sucesso, seus pais largaram o emprego para o empresariar, assim cuidando de todo o seu patrimônio, incluindo a Gary Coleman Productions, empresa formada quando o ator tinha 10 anos de idade. Seus pais se tornaram seus gerentes em tempo integral, escrevendo-se num contrato como empregados pagos do filho. A princípio as coisas iam bem para Gary, o programa era um sucesso, e seu rosto estampava as revistas e comerciais da época. Porém, seus problemas de saúde tornaram a incomodar. Aos 14 anos, ele teve falência do rim transplantado, posto que isso ocasionasse no atrofiamento de seus ossos, e isso acabou dificultando seu crescimento. Quando adulto, Gary tinha apenas 1,42 de altura. Ele parecia ser uma criança de 8 anos até o último ano da série em 1986. Aos 15 anos, ele começou a ficar cansado de interpretar uma criança, pois já estava na adolescência e então queria parar de fazer a série. Porém, seus pais sempre o incentivavam a continuar com o show. Em 1984, ele recebeu outro transplante, que durou apenas por 3 meses, e acabou tendo que retirá-lo. Ele acabou tendo que fazer diálises frequentes na semana até a chegada de outro rim. Quando a carreira de Gary diminuiu drasticamente após o cancelamento de Arnold em 1986, a estrela infantil recorreu ao seu fundo bancário, estimado em quase 18 milhões. Gary, com quase 18 anos na época, descobriu que possuía apenas $220 em sua conta. A descoberta resultou em um processo emaranhado contra seus pais e seu agente por apropriação indevida de seu fundo fiduciário. Embora tenha vencido o processo, Gary viu pouco do seu salário inicial, recebendo apenas $1 milhão, mas com suas dívidas e problemas de saúde, acabou gastando quase todo o dinheiro. Após isso, ele começou a lutar contra a depressão, e acabou revelando que tentou se suicidar por 2 vezes. Ele acabou não conseguindo mais trabalhos de ator e foi trabalhar como guarda de segurança em um set de filmagens.
e posteriormente em um pequeno shopping. A sua vida ia de mal a pior, e com um novo trabalho, ele estava sempre a ser ridicularizado pelas pessoas por seu tamanho e porte físico. Gary declarou falência em 1999. Ele nunca mais conseguiu o mesmo sucesso. Pouco a pouco, sua imagem na mídia foi caindo. Ele já era adulto e, apesar de seu tamanho, seu rosto já não era de um menino. Ele acabou fazendo pequenas participações em séries de televisão, tais como Um Maluco no Pedaço, Bob o Bebê Falante, Drake e Josh, Os Simpsons e Eu, a Patroa e as Crianças. Gary começou a ter um comportamento quente, posto que sua vida estava a constante turbulência e quedas. Em 1998, ele foi acusado de agressão depois de supostamente socar uma mulher que buscava um autógrafo do ator. Ele alegou não contestar a acusação e foi preso por um curto período, condenado a pagar as contas do hospital da vítima. Novamente, sua saúde vinha piorando, a ponto de muitas vezes precisar usar cadeira de rodas. Em 2003, ele concorreu ao governo da Califórnia, mas perdeu para o ator Arnold Schwarzenegger. Em 2004, durante uma entrevista na TV, sofreu uma convulsão ao vivo e precisou ser hospitalizado. Após os 2 primeiros transplantes de rim que já havia feito, ele decidiu não fazer mais e simplesmente conviver com as diálises para o resto da vida. Ele fazia as diálises 3 vezes por semana, e isso o debilitava muito. Porém, esse foi um meio que encontrou para não passar novamente pela sensação de falência do órgão, que para ele havia sido muito traumatizante. Segundo os médicos, a média comum de vida para quem escolhe a diálise ao invés do transplante é de 10 anos. Porém, ele viveu 25 anos fazendo isso. E mais ainda, ele também chegou a pôr um catéter, o que aumentava suas chances de infecções. Os amigos próximos falaram que muitas vezes ele se sentia fraco, além de conviver com um estresse diariamente. Em julho de 2007, Gary foi novamente preso, por conta de uma briga com a namorada, a também atriz Shannon Price. Eles acabaram casando no mesmo ano, porém se divorciaram um ano depois, mas apesar disso, continuaram morando juntos. Em 2009, ele acabou fazendo uma cirurgia para substituir sua válvula aórtica e conseguiu se recuperar bem. Mais tarde, fez algumas participações em alguns filmes, entre eles A Mente que Mente, de 2010. Em 26 de maio de 2010, sofrendo de convulsões constantes, Gary Coleman caiu da escada de sua casa e acabou batendo a cabeça. Ele acabou sendo socorrido e levado para o hospital, mas no dia 28 de maio de 2010, Gary Coleman acabou falecendo de uma hemorragia craniana, aos 42 anos de idade. Shannon e os pais do ator travaram uma batalha judicial pelo direito de seu corpo, que ficou retido até junho de 2010. Depois de tudo isso, um juiz decretou que o mesmo fosse cremado, como havia pedido em seu testamento. Gary Coleman foi sem dúvida um grande ator prodígio que fazia muito bem seus papéis, e sempre será lembrado com muito carinho pelos fãs de sua grande série Arnold. Esse foi um pouco sobre a história de Gary Coleman. Mas queremos saber de você. Gostava da série Arnold? E o que achava das participações em outras séries? Comente abaixo. Esse foi mais um vídeo do Acervo Virtual Geek. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito a trazermos mais vídeos para o canal.